homem, mas é qualquer homem? Não, também não é qualquer homem. É um homem que foi vocacionado por Deus, chamado por Deus e reconhecido pela igreja. Essas duas coisas têm que estar no homem, naquele que é o ministro da palavra, que ensina a palavra. Ele tem que ser chamado por Deus para isso e reconhecido pela igreja. Eu estava pensando, irmãos, esses dias eu estava pensando em um perigo que a gente está correndo com a internet. A gente tem visto muitos canais de YouTube, por exemplo, sendo abertos, por assim dizer, para ensinar teologia. E a gente pode fazer a pergunta assim: quem é que estabeleceu esses homens como teólogos da igreja, como autoridade para ensinar? Se a Bíblia diz que quem ensina a palavra de Deus tem que ter vocação, e não só isso, tem que ser reconhecido pela igreja, como os pastores eram, como os missionários eram na Bíblia, tinham a imposição de mãos, eram separados para aquele ministério. Quem fez isso? Esse pessoal da internet. Então, a gente tem que ter é óbvio que tem pastores na internet bons ensinando, mas são pastores, são pessoas que foram vocacionadas e são pessoas que são reconhecidas pela igreja, né? São pastores da igreja. E geralmente esses não têm um ministério de ensino no YouTube. Eles pastoreiam as suas igrejas e de vez em quando alguém chama eles para poder falar sobre um assunto, mas eles são pastores de igreja, eles não são pastores de YouTube. Então a gente tem que ter um senso aqui crítico para a gente não começar a ser pastoreado por pessoas que, ainda que conheçam teologia, não têm autoridade para ensinar. A igreja não. Olha como isso é perigoso. Hoje você tem igrejas virtuais de pessoas que não vão à igreja mais para ficar sendo pastoreado por gente na internet. Esse é o ideal? Não é o ideal. Então tem que ter um cuidado. Tem muita coisa boa na internet, muita teologia boa, mas ao mesmo tempo tem coisas que, fogem um pouco dos princípios da Bíblia. Então tem que ter um cuidado nisso aí, tá? Bom, eu vou passar aqui então, nós já vimos aqui a resposta. Os homens que são chamados e são reconhecidos pela igreja, que nós já vimos na primeira parte, daquela pergunta 158, como é que eles devem pregar a palavra de Deus? Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar essa doutrina de que maneira? Fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus, devem pregar sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, devem pregar zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas do seu povo, e devem pregar sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Nós na última terça vimos as referências, então eu passo por elas aqui, e começamos aqui com as perguntas e respostas do comentarista da Cassis Maior, né? Me fugiu o nome do comentarista? Gerardo Voss, muito obrigado, Mateus, querido bacharel. Gerardo Voss, e é a pergunta e comentário dele acerca desse assunto da pergunta de número 159. Vamos lá? Por que os ministros têm de pregar a palavra de Deus com fidelidade, honestidade e integridade? Porque não entregam a mensagem da parte deles, mas da parte de Deus. O ministro é um embaixador, por isso ele não tem direito de interferir na mensagem que lhe foi confiada. A mensagem deve ser entregue com exatidão e de forma integral. Então o Gerardo Voss, ele nos explica aqui por que tem que ter zelo na pregação. O ministro tem que pregar de maneira fiel, honesta e íntegra, porque a mensagem que o ministro traz não é dele, mas é de Deus. Então o ministro é um embaixador, nas palavras do próprio Gerardo Voss. O que é um embaixador? O embaixador é aquele oficial que representa uma nação em outro país. Você tem a embaixada americana, por exemplo, aqui no Brasil. Você tem um embaixador americano. Ele fala pelo executivo lá dos Estados Unidos aqui. Então, mas ele não fala o que quer. Ele recebe as ordens do executivo lá, do presidente, e ele fala exatamente o que foi ordenado falar pelo presidente da República Americana, norte-americana. Ok? Então o embaixador é aquele que fala da parte de Deus. Por isso que ele não pode interferir na mensagem que ele foi confiado. Ele não pode falar o que ele acha. Ele tem que estudar e se preparar para falar aquilo que Deus revelou. Sim, esse pregar a palavra se refere a culto público.
Perfeito. Porque esse evangelismo pessoal que todo crente deve fazer também não é pregar a palavra? Sim, a gente usa dar testemunho. Dar testemunho. É assim, né? Aí o crente, qualquer crente, né? Deve se preparar. É óbvio que é interessante. Ainda que o ministro do evangelho tenha uma responsabilidade maior, porque ele é o ministro da palavra no culto público a Deus, isso não quer dizer que nós, como crentes, não devemos também estar preparados, como a Bíblia diz, para dar razão a todos aqueles que pedirem, né? A responder a todos aqueles que pedirem a razão da nossa esperança. A Bíblia diz isso, né? Então nós, como crentes, devemos conhecer a doutrina bíblica, conhecermos a Deus através da Bíblia, para poder responder às pessoas que nos perguntam, a fim de evangelizá-las, né? Para que Deus as converta por meio da palavra. Mas claro, sim, há um aspecto em que todo crente é uma testemunha da palavra, tá? Mas do que a gente está falando aqui é da pregação pública do evangelho, tá? Vamos lá? A pregação pública, né, com autoridade de quem foi separado para isso, tá? O que Deus quer dizer, o que o catecismo quer dizer com o pregador deve pregar todo o conselho de Deus? A expressão que foi tirada das palavras do apóstolo Paulo em Atos 20, 27, quer dizer que toda vontade e verdade reveladas de Deus, né? Está falando de toda vontade e verdade reveladas por Deus. Os ministros têm a obrigação de pregar toda a verdade da Bíblia. Eles não têm o direito de pregar uma mensagem limitada, deformada ou parcial. Então o ministro, ele não pode olhar para a Bíblia e falar assim, disso aqui eu não vou pregar. Ou, isso aqui eu vou mudar, eu não vou falar bem isso não. Sabe, tem uma palavra aqui muito dura, e eu não acho que a igreja não precisa disso. Ele não pode fazer isso, ele não pode alterar a palavra de Deus. Ele tem que pregar como está. Né? E ele também não pode lidar com ela de maneira parcial, ou seja, vou pregar parte da palavra, não ela toda, né? Vou pregar parte que me agrada ou agrada os meus ouvintes, e vou reter aquilo que não agrada no meu entendimento. Ele não pode fazer isso, tá? Ele tem que pregar todo o conselho de Deus, tá bom? Então, acontece muito, né? No nosso evangelicalismo, né, no nosso contexto brasileiro, você vai em igrejas que só falam do amor, o pregador, né, só fala de amor de Deus, de perdão e tal. É importante? Claro que é, senão nós não estaríamos aqui, se não for o amor de Deus, o seu perdão em Cristo. Mas é parte da vontade de Deus. Deus também é um Deus de justiça, de juízo. Né? Então essas coisas têm que ser pregadas. Ao mesmo tempo, o pregador falha quando ele só fala de juízo, de justiça. Porque ele tem que consolar o povo também, né? A própria Bíblia diz, né? Deus diz aos seus profetas, consolai o meu povo. Então o pregador tem que ficar vivo para isso também, né? Porque às vezes ele gosta de pregar sermão que machuca, tá? E o povo tá lá apanhando, e não tem um consolo, não tem uma esperança. Então tem que pregar todo o conselho de Deus, ok? Vamos lá? Pastor? Amém, irmão. Desculpa. Então, os crentes, eu acho que, eu entendo, né, que deve realmente estudar a palavra, muito também, não assim, como você está falando, um chamado especial, né, mas estudar, porque é uma imensidão de pastores, de lideranças, de igreja que prega. Se os crentes não estiverem preparados, estudando como os crentes de Bereia, estudando e conferindo, entra nessa onda. Mas é muita coisa que se vê por aí de pessoas pregando e totalmente, sem ser permitido o nome, completamente fora do que a Bíblia fala. Perfeito. Mensagens tendenciosas. Você conhece a pessoa, sabe que a pessoa tem alguma tendência ali, então te prega uma mensagem tendenciosa, não de acordo com o que está ali. Tão importante cada crente está conferindo realmente tudo na palavra. Perfeito, perfeito. A importância de se conhecer a verdade para não se ser enganado. Isso. Então os crentes de Bereia, quando Paulo pregava, eles conferiam nas escrituras para ver se de fato o que Paulo falava era verdade. E Paulo disse que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, né? Os crentes de Bereia eram mais nobres, ou seja, porque eles conferiam na Bíblia, eles iam, como nós fazemos, por exemplo, a pregação, né, expositiva, nós vamos pregando aqui, os irmãos têm um costume aqui, percebem isso, nós vamos pregando e vamos lendo juntos os versículos da Bíblia, e aí vamos explicando, mas nossos olhos não saem do texto,
Isso que nós devemos fazer. Devemos manter os olhos o pregador deve manter os olhos da congregação no texto, né? Para que a igreja possa julgar a mensagem, certo? Então isso é importante também. E a pregação expositiva ajuda nesse sentido, dá base para o crente poder investigar e julgar a mensagem. O que eu estou recebendo é Bíblia mesmo. Vamos lá. De que maneira devem os ministros pregar todo o conselho de Deus? Continua aqui ainda, a segunda parte da pergunta. É claro que é impossível pregar todo o conselho de Deus de uma só vez. Claro, né, irmãos? Os ministros só podem proclamar uma pequena parcela do conselho de Deus em um único sermão ou palestra. A tentativa de pregar tanta coisa de uma única vez só causaria, da parte dos ouvintes, confusão e indigestão espiritual. No entanto, os ministros devem ter como seu alvo pregar no devido tempo tudo que Deus revelou em sua palavra, nada omitindo do sistema da verdade divinamente revelada. Isso aqui também é um cuidado, deve ser algo a observar para o ministro, porque às vezes o ministro se empolga e quer pregar tudo, né, o que está no texto. Irmãos, é muito difícil às vezes, viu? Porque o texto da palavra de Deus é muito rico, tem muita coisa boa, e você, né, falar assim, disso aqui eu não vou falar hoje, você começar a podar ali, né, falar, isso aqui eu não vou, é difícil porque você quer falar tudo que tem para falar, mas o ministro tem que tomar cuidado, embora ele seja responsável por pregar toda a vontade de Deus, ele não precisa pregar toda a vontade de Deus num dia só, né, porque senão ninguém vai aguentar ouvir, né, então ele tem que ter esse time, né, e isso depende muito da igreja também. O ministro percebe como a igreja está. Por exemplo, vocês, pela graça do bom Deus, têm paciência com o ministro, com quem prega, né? Então vocês são educados, vocês conseguem acompanhar uma prédica com maior tempo. Agora, tem igrejas que o ministro tem dificuldade porque as pessoas começam a se mexer, as pessoas não estão acostumadas a ouvir muito, então elas começam a se mexer, começam a olhar para o relógio e tal. Então, obviamente, deveriam esses ter mais tranquilidade, claro, mas também o ministro tem que ter mais simancol também, não é? Não é porque o pessoal está, né, se mexendo, não, mas vocês vão ouvir até aprender a ficar quieto. Não é, o ministro vai falar assim, bom, eu não quero perdê-los, né? Não adianta eu ficar falando e forçando eles não ouvirem nada. Então, melhor terminar aqui, ou paro aqui e continuo no próximo domingo. Então, o ministro, ele tem que pregar todo o conselho de Deus, mas não precisa ser todo um dia só, tá bom? Vamos lá. Todas as verdades da Bíblia têm igualmente a mesma importância? Não. Todas elas são verdadeiras de fato, isso ninguém duvida, mas não são igualmente importantes. As mais importantes são aquelas que recebem a maior ênfase da própria Bíblia. Ao passo em que almeja proclamar todo o conselho de Deus, o ministro deve ter o cuidado de enfatizar as mais importantes verdades ou doutrinas, ou que mais necessitam no momento de serem anunciadas. Nenhum ministro deve fazer concessões a modismo ou predileções, especialmente em favor de algumas verdades e detrimento de outras. Vou dar um exemplo disso aqui. Vamos supor que, por exemplo, os 10 mandamentos, a lei de Deus, né, o que inclui a lei moral, aqui resumido os 10 mandamentos, ela faz parte da pregação evangélica, até porque Deus nos salvou para andarmos nas boas obras, para vivermos segundo os seus mandamentos. Mas eu posso viver aqui pregando os 10 mandamentos sem anunciar, por exemplo, a cruz de Cristo. Então o meu sermão vai ser mais moralista do que cristão, ok? Vai ter mais de legalismo do que de evangelho, porque se eu ficar só, olha, vocês devem obedecer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês não... Isso faz parte do evangelho. Tanto que Paulo diz, olha, aquele que estava roubando, que roubava, não roube mais, não vos unireis a uma prostituta, né? Paulo vai tratar em Coríntios isso. Então Paulo dá imperativos, não façam isso, façam aquilo, orar é necessário, dá imperativos. Mas a gente deve se lembrar que há aspectos do evangelho mais importantes, que dão sentido a tudo isso. Por exemplo, a cruz de Cristo é mais importante, porque é a cruz de Cristo que nos dá, por exemplo, a bênção de sermos aceitos diante de Deus, mesmo não cumprindo os mandamentos. Então deu para entender? Há na mensagem bíblica coisas mais importantes do que outras, embora essas outras menos importantes façam parte da pregação. Mas o pregador tem que ter essa sabedoria de Deus para, olha, isso aqui eu tenho que ressaltar no texto, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui, se eu não falar hoje, não tem problema, mas isso aqui eu tenho que falar.
né? Por exemplo, vocês viram lá na pregação de quem estava domingo à noite, né? De Davi com o pecado de Betseba e depois com a morte de Urias. A gente falou na última, a gente fez algumas aplicações durante nossa pregação, mas no final a gente falou muito sobre os olhos de Deus veem tudo. Porque o texto fala muito disso, lembra? Como é que a gente sabe? O texto diz assim, Davi diz a Joabe: não seja isso mal aos teus olhos, o fato de ele ter entregue Urias na frente da batalha. Aí no final do texto diz assim: isso foi mal aos olhos de Deus. Então repetiu um princípio que, olha, isso aqui talvez seja a mensagem principal do texto, porque foi repetido que olhos, mal, e Deus vê essas coisas. A gente sabe pela doutrina bíblica que Deus vê tudo o que acontece. Então, ok, esse é um aspecto importante do texto a se pregar. Mas aí lembra que a gente terminou com a graça de Cristo. A gente falou, olha, Davi, apesar desse pecado horrível que ele cometeu, ele foi perdoado. A gente sabe da vida dele. Ele pediu perdão e foi perdoado. Talvez você e eu estejamos vivendo em graves pecados, mas Cristo pode nos perdoar deles, está vendo? Porque tem que ter Cristo, tem que ter o Evangelho, ok? Então isso aqui é importante, o pregador tem que saber disso, né? Por exemplo, uma verdade que foi pregada há 50 anos atrás, ou mais, né? Ela hoje vai ser pregada da mesma maneira, não é? Porque, tipo assim, se for, vai contextualizar a verdade, ela perde a força, não é isso? É óbvio que a verdade, ela continua a mesma, o princípio continua a mesmo, mas ela é aplicada em situação diferente. Vou dar um exemplo. O uso de véu em Corinto. As mulheres, quando orarem, usem o véu. Aí quer dizer que nós vamos agora, pega essa verdade lá, esse princípio lá, essa palavra, essa ordenança estabelecida dentro do contexto dos coríntios, e vamos aplicar para a gente. As mulheres agora, quinta-feira agora, vocês todas irmãs com o véu na frente do rosto. É isso para fazer? Não. Então pode rasgar o texto e jogar fora que não serve. Não, ele serve. O texto, toda a Bíblia serve. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, toda ela. Tem nenhuma parte da Bíblia que você fala assim, isso aqui não serve mais hoje porque não está na cultura da gente hoje. Toda a Bíblia serve. Então como é que a gente aplica, sabe? A primeira coisa, o que Paulo estava dizendo lá? A ideia de que lá em Corinto, as prostitutas, né, o véu, melhor dizendo, era um sinal de submissão. A mulher que tinha um marido, a mulher que possuía um marido, ela usava o véu. Era aliança, mais ou menos. Era o símbolo de submissão de uma mulher submissa, ok? Tanto que Paulo diz assim: se não usa o véu, que rape o cabelo, lembra? A ideia lá é que, segundo alguns estudiosos, pelo menos a interpretação mais tradicional, é que em Corinto as prostitutas, para serem reconhecidas pelos coríntios, elas tinham o cabelo rapado. As prostitutas tinham o cabelo rapado. Então Paulo diz: se não é para usar o véu, que rape o cabelo. Ou seja, se tem marido e quer viver como não uma mulher submissa ao marido, então que seja classificada como uma prostituta, como uma mulher que não tem marido. Como é que isso é aplicado hoje? O princípio vale hoje, continua valendo hoje, só que o contexto é diferente. Hoje a mulher não usa véu, mas o princípio permanece. Qual é o princípio? A mulher casada se comporte com a mulher que tem compromisso, uma mulher casada. Não fique de conversa à toa com outros homens. Não fique saindo toda hora sem o seu marido, uma vez que você pode estar acompanhada dele. Ok? São princípios que são aplicados lá e são aplicados aqui em contexto diferente. Deu para entender? Ok? Então vamos lá. Continuando aqui, a gente já viu isso aqui, né? Sim. Qual é a tentação relativa à pregação de todo o conselho de Deus, que os ministros têm de enfrentar e resistir? Olha aí. A tentação de pouco dizer ou calar-se totalmente sobre as verdades da Bíblia, que são normalmente tidas como impopulares, enquanto enfatiza e muito fala das verdades consideradas comumente como populares. Os ministros não têm o mínimo direito de abafar parte da mensagem de Deus, porque ela pode ser desagradável aos seus ouvintes. Como seus servos de Deus, eles têm de pregar toda a verdade sem ajustá-la a predisposições humanas. Então, isso é uma tentação que os ministros passam no Evangelho. A tentação de se calarem, porque a mensagem que podem falar, a mensagem que falam, pode desagradar alguém.
Então, a gente falou sobre a questão do ministério ordenado masculino. Hoje, no meio dos evangélicos, há muito feminismo, né? Então isso pode, até as irmãs às vezes vão ouvir algo assim e já tem, inconscientemente já vão para trás, porque são bombardeadas durante a semana por colegas de trabalho, por vizinhos. Não, a mulher tem que empoderar e tudo mais. Aí qualquer coisa que fale contrário, qual que é geralmente a inclinação da gente? Opa! Então o ministro aqui, ele é tentado a não falar. E é mais fácil para ele, a princípio, não falar, porque ele não machuca ninguém. Tira isso aqui. Não trata disso, pronto. Aí todo mundo pode, mas não é o que essa Bíblia diz. Então ele tem que pagar o preço. A mensagem pode ser impopular, mas ainda assim é a mensagem de Deus. Pergunte para as feministas hoje, né, dentro da igreja, infelizmente tem, né, e não se converteram. O que elas acham do texto que Paulo diz que a mulher permanece em silêncio na igreja? Pergunte lá. Já tem gente falando que Paulo, há uma teologia feminista que diz que Paulo é machista. Aí o que acontece? Você começa a fazer recortes da Bíblia. Esse aqui Paulo falou, não vale, rasga. Aqui também não pode não, ó. Aqui também está falando aqui, rasga aqui também. E vai tirando. Aí já não é mais a palavra de Deus, já foi corrompida. Então a palavra de Deus vai. Quer ver um caso? Olha só, muito de hoje dentro da igreja, que a mulher tem assumido esses cargos, é por culpa do homem. E a Bíblia diz isso. As mulheres são menos culpadas do que os homens, porque os homens é que estão fugindo da responsabilidade. Dentro da igreja os homens não querem nada, muitas vezes. Tem muita igreja que o homem não quer nada, não quer aí as mulheres ficam sobrecarregadas, aí elas têm que pegar tudo. Isso significa que elas devem aceitar tudo que a Bíblia diz para não aceitar? Não, elas não têm que aceitar. Só então o homem não faz nada, eu vou fazer. Não, vou fazer se Deus quiser que eu faça. Se ele não fizer, eu não vou fazer. E o que eu faço? Eu vou chegar no homem e falar, é sua responsabilidade, e vou orar por ele, vou trabalhar para ele, chamá-lo à responsabilidade e pedir a Deus que o abençoe para ele assumir a responsabilidade dele. Mas não vou tomar, só porque ele não está indo. Mas que a culpa é do homem, isso é claro. Lembra de Débora, a juíza? Lembra de Juízes? Ela é geralmente usada para a questão de ministério feminino. Tem uma mulher juíza. Mas se você olhar Juízes, quem conhece o contexto vai entender por que Débora aparece. O contexto de Juízes é um contexto de degradação. A sociedade está se degradando. O povo de Deus está ficando pior. Veja o herói que eu sou hoje, Sansão, o cara mulherengo. Depois no final do juízo vai ver como é que está a sociedade. Lembra lá em Benjamim, pega uma concubina do homem lá e cortam ela toda em pedaços. Isso é Benjamim, é tribo de Israel. Cortam ela, fazem um absurdo, lembra? Aí começa a guerra entre as tribos. Benjamim é quase extirpado. Tá bom o contexto do povo? Não tá. Aí o que acontece uma mulher surgir nesse contexto como uma líder? É mostrar a degradação do povo de Deus, que os homens não têm mais moral. Tanto que quando Débora aparece, você lembra o que ela faz? Ela chama quem? Quem que ela chama para conversar com ela? Que é o companheiro ali da... A gente sempre fala Débora e Baraque. Lembra? Ela vai chamar Baraque e dizer assim, pode ler o texto lá. Você é que devia se levantar para guerrear. Você devia tomar a frente. Aí, o que vai acontecer? Você vai batalhar, mas a vitória Deus dará na mão de uma mulher. E não é nem Débora, é a mulher que encrava, lembra? Na testa lá do inimigo, lembra? Não é nem Débora, Débora depois desaparece do texto. É interessante isso. Mas Deus levantou Débora para envergonhar Baraque, porque ela mesmo disse, é você que devia estar, e não eu, para liderar o povo de Deus. Só lê o texto. Só lê o. Então tem que entender tudo isso. Aí tem pessoas que desavisadas, até sem má intenção, algumas com má intenção, outras sem má intenção, pega o texto e começa a falar coisas sem entender o contexto. E aí o ministro é tentado a tirar essas palavras, porque por causa do contexto dele, se falarem vão achar ruim, entendeu? E o ministro não pode ceder, custe o que custar, ele seja mandado embora,
Você tem que falar. Os profetas eram assim. Lembra Jesus? Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Faz parte mesmo. Por que devem os ministros em suas pregações levar em conta as necessidades e a capacidade do entendimento dos ouvintes? Porque se eles deixarem de fazer isso, a sua pregação será majoritariamente ineficaz e inútil. A verdade de Deus é sempre a mesma, mas deve ser proclamada de maneiras diferentes para diferentes grupos de pessoas. A maneira e o método de pregação que seriam adequados a uma audiência de não crentes seriam diferentes a uma congregação de crentes em Cristo, por exemplo. Eu só dar um exemplo rápido aqui. Paulo fazia muito isso. A verdade é a mesma, a verdade não muda não. Os grupos são diferentes, mas a verdade é a mesma. Mas Paulo abordou a verdade de uma forma diferente para cada grupo. Quando ele esteve em Atenas, que era um auditório gentio, ele fala: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, né? Vocês têm muitos ídolos aqui e tudo mais. Então, eu venho proclamar a vocês o Deus que criou os céus e a terra. Está falando de Gênesis, né? Porque eles têm a revelação geral diante deles. Deus criou os céus e a terra. Então é uma coisa comum com os gentios. Eles veem que há um mundo criado, eles atribuem isso a falsos deuses. Aí Paulo pega isso aí como gancho e começa a anunciar o Deus que criou. Mas quando Paulo estava nas sinagogas, como é que ele começava a anunciar Jesus? Com as Escrituras. Ele começava com a lei, com os profetas. Como os gentios não tinham lei e os profetas, Paulo apelava para a revelação geral. Mas quem tinha a lei e os profetas, Paulo apelava para a Bíblia. Está vendo Paulo modificando como aborda a verdade para de grupos diferentes? Então, isso é o que o ministro deve fazer. Ele vai para um lugar onde as pessoas têm um grau menor de escolaridade. Ele não pode ficar falando palavras que ninguém vai entender nada. Aliás, até em lugares onde as pessoas têm um grau melhor de escolaridade, não é bom que o ministro fique falando palavras, sabe assim? É bom que o ministro seja simples, tanto para uns, tanto para os outros. Mas a ideia aqui é que o ministro saiba entender seus ouvintes e falar de uma maneira, a verdade, que eles entendam. Vamos lá? 7. O que significa pregar a palavra de Deus com zelo? Isso não significa necessariamente algum nível de agitação emocional, mas uma atitude mais profunda, que o catecismo descreve como amando fervorosamente a Deus e as almas do seu povo. Isto é, o ministro de Cristo deve pregar o evangelho com fervor, considerando questão de extrema importância, não algo irrelevante ou indiferente. O motivo do ministro não deve ser a fama nem aplauso, mas a devoção a Deus e o desejo do bem-estar espiritual do seu povo. Acho legal aqui que zelo não significa só agitação. Daí a gente vê um pastor pregando, aí fala, não, aquele pastor é zeloso. Aí a gente vê um pastor pregando, olha meus irmãos, aqui diz assim, aí tem, né, o pessoal pentecostal fala, não tem fogo, né? Está sem fogo, né? Mas isso não é zelo, é profundamente não. A ideia de zelo é o ministro ser fiel à palavra, estudá-la bem, amá-la, amar o povo, ainda que ele seja um ministro, ou alguém que, olha irmão, mas se ele ama a palavra de Deus, ele a estuda, ele é fiel ao Senhor, ele ama o povo do Senhor, ele é zeloso, tá? Então zelo é mais do que uma agitação emocional, é um compromisso com Deus e a sua palavra, e com o povo dele. Pastor, acho que também entra aí a questão dele estudar, né? Porque tem alguns pregadores que às vezes eles não preparam nada, diz assim, na hora Deus vai, o Espírito Santo vai revelar. Não preparam nada antes, não procuram assim, estudar, fazer um esboço. E assim, acho que entra muito essa de pregar com zelo é se preparar. Sim, claro. O ministro tem que se preparar, tem que ser o que Paulo vai dizer a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ovelha que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como um ministro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então alguém que... E Paulo é um estudioso, né? Paulo, tanto que ele está preso, ele escreve a Timóteo, olha, aqui traz os pergaminhos. Alguns intérpretes entendem ali, são rolos dos profetas, né? Tragam os pergaminhos. Paulo na prisão está estudando. Então o ministro é alguém assim, né? Não pode simplesmente abrir a Bíblia e que Deus me revelou. Tem até uma brincadeira, né? Que dizem que foi verdade, né? Que o ministro chegou lá, um pastor chegou e falou assim, olha meus irmãos, eu não preparei não, mas ele vai falar comigo agora sermão. A vontade do Senhor vai aparecer agora. Senhor, fala conosco. Aí abriu assim, indistintamente com o olho fechado, botou o dedo aqui e falou assim, foi Judas e se enforcou. Não, Senhor, isso aqui não, Senhor, fala
de outra maneira, fala agora para o teu servo de outra maneira. Aí botou o dedo aqui e falou assim, vai tu e faz o mesmo. Aí não, melhor estudar, né? Mas vamos lá. 8. Olha lá, irmãos, 8. O que quer dizer pregar a palavra de Deus com sinceridade? Sinceridade significa lealdade, simplicidade, veracidade, oposto à hipocrisia, falsidade e fingimento. Isto é, significando verdadeira e honestamente o que se prega. Então, o ministro tem que pregar de maneira verdadeira a verdade e honestamente. Ou seja, o ministro tem que crer no que ele prega. Ele tem que crer no que ele prega. Senão a pregação dele não será abençoada pelo Espírito Santo. Então essa é a ideia, né? Ele tem que crer no que ele prega. Senão ele vai fazer mais estrago. Depois um ministro que não crê no que ele prega, ele fará um estrago. Tá? Então ele precisa crer no que ele prega. 9. Qual deve ser o objeto principal da pregação da palavra de Deus? O que os irmãos acham aqui? Pergunta para os irmãos aqui. Qual é o objetivo principal da pregação da palavra de Deus? Acertou, isso mesmo. Ah, gente, isso não é errado, não. Vocês são teólogos, de primeira. É isso mesmo. A glória de Deus. É porque alguém pode responder essa pergunta assim: a salvação de almas. A salvação de almas é um desejo. Na pregação é um dos objetivos, mas não é o principal. O principal é a glória de Deus. Ainda que nenhuma alma se converta, porque isso depende de Deus, se vai querer ou não, né? Lembra que Deus chama quem quer, Ele escolhe quem quer, o vento sopra aonde quer, lembra? Então vamos supor, Isaías, por exemplo, ele pregou e ninguém converteu-se, tanto que diz lá, né? Quem é que creu na pregação? Isaías pergunta, né? Mas ele glorificou a Deus, porque ele foi fiel na mensagem. Então o pregador ele tem que estar preocupado a princípio, acima de tudo, com a glória de Deus. Então é isso que é mesmo lá. O objetivo principal da pregação da palavra deve ser a glória de Deus. Então quando a palavra é pregada de maneira sincera, fiel, honesta, verdadeira, Deus é glorificado. Ainda que não haja conversões. A gente espera que haja, obviamente, pede a Deus que haja. Mas se não houver, Deus é glorificado quando a palavra dele é pregada verdadeiramente. Pedro? Isso, e é interessante esse comentário, porque é um texto que a doutrina bíblica não coloca na pessoa. Você não tem que pregar para salvar. Perfeito. E acaba colocando um peso sobre nós que nós não temos como lidar nem carregar. Porque não podemos estar no coração da pessoa para a pessoa crer naquilo. Só Deus pode. É Deus que muda o coração. Nosso papel é jogar a semente. Se ela vai frutificar ou não, depende da obra de Deus no solo, né? É Deus que vai ver isso. Não somos nós, né? Cabe a nós pregarmos. Então, por fim, qual deve ser o objetivo secundário da pregação da palavra de Deus? Aí sim. O objetivo, vamos ler juntos, está terminado? O objetivo secundário da pregação da palavra de Deus deve ser o cumprimento do propósito de Deus para a conversão, a edificação e a salvação final. Aí sim, né? Aí o propósito secundário. Primeiro é a glória de Deus. Se Deus for glorificado na conversão, na edificação e na salvação do povo, assim seja. Mas primeiro a glória do Senhor. Sempre esperando que o Senhor se digne de converter os homens, edificá-los e, por fim, salvá-los finalmente. Próxima terça, pergunta 160. Aí, se Deus quiser, com o nosso querido bacharel Mateus aí conosco. Que se exige dos que ouvem a palavra de Deus? A gente viu duas perguntas, gastamos tempo, né? O que se exige de quem prega a palavra de Deus? Agora vamos ver o que se exige daqueles que ouvem a palavra de Deus.